Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje então a parte de equações diofantinas lineares que a gente comentou na aula passada. Então, de maneira bem resumida aqui, o material está todo digitado para vocês, as coisas definidas direitinho. Uma equação diofantina linear para a gente vai usar sempre vai usar nessa parte equação linear de duas variáveis, x e y. Então, uma equação diofantina linear nada mais é que uma equação desse tipo aqui, ax mais by igual a c, onde a, b e c são inteiros não nulos, tá? E desse tipo de equação a gente quer verificar o seguinte: será que eu consigo encontrar valores x e y inteiros de forma que vale essa equação? E se existem x e y inteiros que cumprem essa condição, como é que eu encontro eles? Existe só um par x e y que resolve o problema? Lembrando que como eu tenho duas variáveis aqui, sempre quando eu falar em solução da equação diofantina, eu estou falando de um par de soluções, um valor de x e um valor de y que vai cumprir a equação, tá? E para motivar a gente um pouquinho onde essas equações diofantinas costumam aparecer, eu listei um problema que eu resumi aqui no quadro para ficar mais rápido de falar, que é o seguinte: eu quero comprar 125 litros de tinta e eu sei que essa tinta é vendida em galões de 15 litros e de 7 litros. Aí a pergunta é: será que eu consigo comprar um número exato de latas de tinta de 15 e de 7 de forma que eu obtenha 125 litros? Então, se a gente olhar para esse problema de maneira mais detalhada, o que a gente tem na verdade é uma equação diofantina da seguinte maneira: se eu chamar de x os galões, a quantidade de galões de 15 litros e de y a quantidade de galões de 7 litros, o que eu tenho é o seguinte. Então o que eu quero resolver é essa equação diofantina aqui. Se eu chamar de x a quantidade de galões de 15 litros e de y a quantidade de galões de 7 litros, o que eu formo na verdade é essa equação aqui. 15 litros vezes quantas latas, mais 7 litros vezes quantas latas de 7 litros, eu obtenho 125. Então a pergunta é para saber, na verdade, se eu consigo encontrar essa quantidade de x e y de maneira conveniente para dar esse resultado. Além de x e y serem inteiros, tem um detalhe mais importante ainda, que como eu estou comprando galões de litros, esse x e y tem que ser um número positivo, ou, no pior dos casos, zero, porque eu estou pegando quantidade de galões de 15 litros e de 7 litros. Eu não tenho como comprar uma quantidade negativa de galões. Então esse probleminha aqui, ele é uma equação diofantina e o que eu estou buscando são soluções inteiras positivas. Então, assim como eu falei agora há pouco, a questão é: será que tem solução essa equação diofantina? Quando eu falar sempre tem solução, é sempre falando ter solução inteira, tá certo? Que racional, real, a gente consegue manipular isso de maneira bem fácil. Mas soluções inteiras, x inteiro, y inteiro, de forma que dá certo. Será que isso é possível? Como eu botei no material para vocês, nem toda equação diofantina tem solução. Por exemplo, essa aqui que eu botei no material para vocês. Por exemplo, essa equação diofantina aqui, ela não tem solução inteira. Por que não tem solução inteira? Independente de quem seja o x aqui, 4x vai dar um valor par. Independente de quem seja o y, 6y vai dar valor par. Quando eu somar par com par, isso aqui vai dar um valor par, nunca vai dar 31. Ou seja, na verdade, qualquer número ímpar que eu botar aqui, qualquer número ímpar que eu colocar aqui, essa equação não vai ter solução inteira, tá certo? Então tem uma condição, uma certa forma, a gente verificar se uma equação diofantina tem ou não solução. Essa ficou facilmente ver que uma é par, sempre é par, e o outro é ímpar. Mas como é que eu vejo de maneira geral se isso funciona? E isso quem me fornece é aquela proposição que diz o seguinte: uma equação diofantina, ax mais y igual a c, que eu vou chamar de equação estrela, como faz o material. Ela tem solução x, y, 0, ou seja, tem um x e um y que cumpre essa condição. C e somente C, como sempre eu falei durante as aulas, a matéria de álgebra está totalmente interligada e a condição para a diofantina ter solução é se o MDC de A e B dividir o C. Então o que a gente vai mostrar agora é que esse resultado é válido e a partir daí então já tem uma forma de saber quando uma diofantina tem solução ou não. É verificar se o MDC entre A e B divide o C. No caso especial nosso aqui, melhor, de baixo primeiro, MDC entre 4 e 6, o MDC é 2 e 2 não divide o C, que é 31. Então essa equação diofantina não tem solução inteira. Essa aqui, por sua vez, MDC entre 15 e 7
é igual a, facilmente de enxergar, que é igual a 1. Então, como 1 divide 125, essa equação diofantina tem solução, tá? Já vamos ver isso direitinho e vamos ver como é que a gente vai achar uma solução para isso. A proposição, a princípio, me dá uma forma de garantir que tem solução ou não. Mas aí eu pergunto para vocês, se eu sei que tem solução, como eu encontro a solução? O que a gente vai ver agora é que a demonstração disso aqui vai nos fornecer uma forma de achar uma solução particular. Então vamos fazer essa parte aqui agora, de que jeito? Como o resultado de C é somente C, a gente tem que provar a ida e a volta. Então, provando a ida primeiro, o que a gente tem que mostrar? Supor que isso aqui é a solução da equação e mostrar que o MDC de AB divide o C. Então vamos escrever aqui. Então vamos supor que XY é a solução da equação diofantina que eu chamei de estrela e que a gente tem que mostrar que o MDC de AB divide C. O que significa XY ser solução de estrela? Significa que quando trocar x por x0 e y por y0, essa soma vai dar C. Então eu vou ficar aqui com ax0 mais by0 igual a C. Agora, como eu quero mostrar que o MDC de AB divide C, eu vou dar um nome para esse MDC e vou chamar ele de D, como a gente fazia antes. Então eu vou chamar de D o MDC de AB. E o que significa o desse MDC de AB? Ele é maior divisor comum de A e B. Em particular, o D divide A e o D divide B. Vamos escrever aqui. Então a gente tem essas duas informações aqui. X0 solução de estrela garante essa igualdade para a gente. E o desse MDC de AB garante que o D divide A e o D divide B. Mas agora voltando de novo naqueles resultados que a gente viu lá atrás em divisibilidade, o que a gente tem? Se um inteiro divide outros dois, esse inteiro divide qualquer combinação que eu faça desses dois inteiros que eu tenho. Então, o D divide A e o D divide B. Então, aquele resultado me garante que o D divide qualquer combinação que eu faça de A e B. Opa, mas aqui em cima eu tinha uma combinação de A e B. Então, por aquele resultado, o D divide essa combinação de A e B. Só que essa combinação de A e B é igual a C. Então, o que eu concluo? Que o D divide C, que era exatamente o que eu queria mostrar na primeira etapa. Agora vamos fazer a volta. Qual é a volta? Supor que o MDC de AB divide C, então eu chamei de D o MDC de AB, estou supondo que o D divide C, e o que eu quero mostrar é que essa equação diofantina tem alguma solução x0, y0. Então o que eu preciso fazer agora é o quê? A partir dessas duas informações, eu tenho que encontrar um par de inteiros, um inteiro x0 e um inteiro y0, de forma que quando eu troque aqui, essa soma resulte em C. Mas vamos por etapas aqui. O que eu tenho? Eu tenho duas informações. Eu tenho que o D é o MDC de AB e tenho que o D divide C. Começando com essa aqui. O que significa D dividir C? Significa que existe algum inteiro tal que o C é igual a D vezes esse inteiro. Então vamos escrever aqui. Pronto, chamei aquele inteiro de C1. Existe um inteiro C1 tal que o C é igual a D vezes o C1. Beleza, aqui é só a definição de divisibilidade. Agora, o que mais que eu sei aqui nessa parte? A única informação extra que eu tenho aqui nessa parte é que esse D que eu estou tomando é o MDC de AB, certo? Mas se D é o MDC de AB, o que a gente viu lá atrás, o termo de Bizu garantia o quê? Que se D é o MDC de AB, o termo de Bizu garantia que existiam inteiros RS, tais que AR mais BS é igual a D. Então vamos escrever isso aqui. Então a gente tem essas duas informações que estão aqui, certo? Tá, mas e agora? O que eu queria fazer mesmo? Eu queria encontrar x0 e y0 de forma que essa soma resultasse em C, certo? Então, vendo por outra forma, eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar que eu posso escrever o C como sendo uma combinação do A e do B. O que eu tenho na primeira parte? Eu tenho aqui o C é D vezes o C1. Na segunda parte, eu sei que o D é uma combinação de A e B. Então, se eu pegar esse valor de D e substituir aqui em cima no D por AR mais BS, o que vai surgir aqui vai ser uma combinação de A e B. Então, trocando esse Dzinho, que é isso, aqui em cima, vamos ter o seguinte, ó. Então eu vou ter isso aqui, ó. C igual a isso, que é o D vezes o C1. Troquei o D aqui em cima. E daqui para cá eu fiz distributiva. AR vezes C1, BS vezes o C1. Vamos organizar isso aqui nesse formato aqui, ó. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Só reescrevi isso igual a C. Só mudei a ordem da igualdade. Tá? O que a gente obteve aqui? A vezes esse inteiro mais B vezes esse inteiro resulta em C. Ou seja,
eu consigo achar um inteiro x e um inteiro x0 e um inteiro y0 que vale a igualdade? Sim. Quem é o x0? x0 é RC1. Quem é y0? SC1. Mas observe o seguinte aqui. Então eu encontrei uma solução particular para o estrela. Beleza, acabou já. Já provei que tem solução particular, que é uma solução x0, y0, onde x0, y0, x0 é esse cara, RC1, e y0 é SC1. Mas quem era esse C1? Esse C1 não surgiu daqui? E se eu isolar o C1 aqui, eu não fico com C1 igual a C sobre D? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é R vezes C sobre D, e aqui S vezes C sobre D. Ou seja, o que a gente mostrou aqui nessa segunda parte é que se o D divide C, a equação de Euclidiana tem solução, e eu consigo mostrar que uma solução particular dela é da forma x0 sendo igual a RC sobre D, y0 sendo igual a SC sobre D. Perfeito? Então, esse resultado, além de garantir quando tem solução e quando não tem, ele dá uma forma de você encontrar uma solução particular x0, y0. Como? Se vocês olharem para o que tem aqui, o C é dado na equação, então você vai conhecer. O D você encontra achando o MDC de AB. Certo? Então você tem o C e o D já prontos para trabalhar. Você tem que achar o D e verificar que ele divide o C. Então C e D você já tem. O que você não tem é esse RS. Mas quem são esses RS? São aqueles que valem em termos de bizu, que vale essa igualdade aqui. E se vocês lembrarem que a gente fazia lá atrás, o que a gente fazia lá atrás? Eu achava o D, que é o MDC de AB, usando o algoritmo euclidiano. Após fazer isso, eu isolava os restos não nulos e eu manipulava as igualdades e encontrava que D era igual a AR mais um BS. Usando o que? O algoritmo euclidiano estendido. Então, para você achar uma solução particular, de novo, como eu falei, a matéria de álgebra 1 toda interligada. Como é que você verifica se uma equação de Euclidiana tem solução? Calcula o MDC de AB, usando o algoritmo euclidiano, e mostra que esse D divide o C. Perfeito? Dividiu o C, você tem garantia que tem solução inteira. Como é que você vai achar uma solução? Que a gente chama uma solução particular. Uma solução particular é dada para esse formato aqui. RC sobre D, SC sobre D. O C e o D você já conhece, falta só achar o RS, que você faz usando o algoritmo euclidiano estendido. Tá certo? Então eu vou agora apagar esse quadro aqui, eu vou voltar esse probleminha aqui, e a gente vai resolver esse probleminha aqui usando essa proposição. Ou seja, vamos verificar que o MDC de AB divide C, concluindo que tem solução, e depois vamos usar essa manipulação aqui com RS para achar uma solução particular dessa equação. Tá certo? Dê um segundinho para apagar aqui e a gente já continua. Vamos lá então, pessoal, voltando ao problema. A gente viu na proposição anterior que uma equação de Diofantina tem solução inteira, C somente C, MDC entre A e B divide o C. E além disso, aquela demonstração nos mostrou uma forma de encontrar uma solução particular do problema. Então agora vamos voltar ao problema inicial no comecinho da aula, que a gente queria resolver essa equaçãozinha aqui, certo? Que surgiu do problema lá atrás. E aí, para seguir o mesmo padrão sempre, vamos fazer assim. Ó. A equação de Diofantina eu estou sempre representando como sendo AX mais BY igual a C. Então o A é sempre quem está com o X, que no caso aqui é o 15, o B é quem está com o Y, no caso é o 7, e o C é quem está depois da igualdade, que no caso é o 125. Como é que eu vou verificar se essa equação tem solução? Primeiro, identificar A, B e C. Segundo, calcula o MDC de AB. Embora fosse fácil enxergar quem é o MDC, como eu já falei, a gente tem que... O resultado que a gente vai ver depois não é só calcular o MDC. Vai ter que achar a solução particular e, como a gente vai ver depois, tem uma solução geral dessa equação. Então, vai ter várias etapas. E essas etapas vão ser necessárias ao algoritmo euclidiano e o estendido. Então, não percam tempo achando direto, já façam logo o algoritmo euclidiano para poder aproveitar tudo no resto da solução. Então, por etapas. Como é que eu acho o MDC de AB de 15 e 7? Eu pego o maior inteiro e divido pelo menor. Sempre lembra que pode esquecer do sinal na divisão. Então, eu vou pegar o 15 e dividir por 7. Quando eu pego o 15 e divido por 7, eu obtenho essa igualdade aqui. Essa igualdade aqui. Aí, como é que a gente viu lá atrás para manter o mesmo padrão? Deu o resto zero? Não. Então, o que eu faço? Pego o divisor dessa conta e divido pelo resto. E eu vou ter o seguinte. Beleza, encontrei resto zero. O que significa? O resto, o MDC do AB
é o último resto que eu obtive que não é nulo. Então, como esse aqui é o resto nulo, qual é o último resto não nulo? O 1. Então, daqui eu tiro que o MDC de 15,7 é igual a 1, certo? E além disso, esse MDC igual a 1, a gente pode verificar facilmente que o 1 divide o C, que é 125, certo? Então, o MDC de 15,7 é 1, a gente viu aqui, e o 1, que é o D, divide o C, que é 125. Então, o que acontece? A proposição garante que essa equação estrela tem solução inteira. Perfeito. Já sabemos, então, que tem solução inteira. Como é que eu vou achar uma solução dela? Novamente, a demonstração me mostrou que uma solução particular para essa equação é dada para aquele x,y,0 que tinha aquele formato que eu vou escrever aqui de novo. Então, esse parzinho aqui agora é uma solução que depois a gente vai chamar de solução particular de estrela. E quem é essa solução particular? O C eu conheço, é 125. O D eu conheço, que é igual a 1. Falta achar quem é RS. E como é que eu acho o RS? Fazendo algoritmo euclidiano estendido. Como é que eu faço o algoritmo euclidiano estendido? Eu isolo os restos não nulos que tem aqui e manipulo as igualdades. No nosso caso, só tem um resto não nulo, que é o 1. Então aqui vai ficar mais fácil, porque vai ficar assim, ó. Como eu tenho só um resto não nulo, essa igualdade me gera só essa igualdade aqui. Então, como é que eu achava o RS? Eu pegava o MDC, que no caso é 1, e começava mexendo com as igualdades. Então, como eu só tenho uma aqui, eu vou ter só uma partezinha aqui embaixo, que é a seguinte, ó. Eu chegaria aqui. Mas eu vou apagar essa partezinha aqui agora, porque eu quero escrever uma coisa antes aqui, que é o seguinte. A gente viu, então, quando tem solução, que tem que ver se o MDC de AB divide o C. Já vimos e garantimos que tem solução. Agora, como é que eu vou encontrar uma solução particular x,y,0? Essa solução particular é nesse formato aqui, onde faltou escrever aqui o quê? Quem são esses RS? Esses RS são quem? São inteiros, tais que AR mais BS é igual ao MDC. Então eu vou apagar isso aqui por enquanto, que veio daqui de cima, e eu vou escrever essa informação primeiro, para depois a gente continuar mexendo aqui com o algoritmo euclidiano estendido. Bom, então pessoal, já vimos quem é A, B e C, já encontramos o MDC, que é D, que é igual a 1, já verificamos que o MDC divide o C, portanto, a proposição garante que a equação estrelinha tem solução inteira. A gente viu que uma solução particular x,y,0 é dada por esse formato aqui, onde o R e o S cumprem essa igualdade que está aqui. E lembrando, para chegar nessa igualdade aqui, o que eu faço é o algoritmo euclidiano estendido. Como? Os restos não nulos, eu isolo e faço aquela manipulação que a gente fazia lá atrás para achar RS. Então, no caso aqui, como tem só uma igualdade, só um resto não nulo, o que eu vou ter no MDC agora vai ser só o seguinte, que eu vou colocar lá em cima. Como eu tenho só uma igualdade, então eu só vou ter aquele passozinho lá e acabou. O que eu tenho lá? O MDC é 1, é igual a 15 menos 7 vezes 2. Agora, vamos lá, comparando aquilo com isso. Eu quero achar o C e o D, eu já sei quem são, falta achar quem é RS. Quem é o R? O R está junto com o A. Quem é o A na nossa equação aqui? O A, no nosso caso, é 15. Então, o R lá é aquele elemento que está acompanhando o 15. Quem está acompanhando o 15 lá? Não aparece, mas quando não aparece quer dizer o quê? É 15 vezes 1. Então, no caso lá, o meu Rzinho é igual a 1. Então, como o A é 15 e o R está com o 15, então o R é igual a 1. Agora o S. Quem é o S? O S é quem está com o B. Quem é o B na minha equação? O B é 7. Então, quem está acompanhando o 7 naquela igualdade lá? Quem está com o 7? O 2? Não, quem está com o 7 é o menos 2. Lembre que esse negativo que está aqui, como o B é 7, o negativo não é do 7, o negativo é do S. Então, quem é o B aqui? O B é 7. E quem é o S? O S é menos 2. Foi até aqui, pessoal? Então, ali eu já encontrei tudo que eu precisava, tudo que faltava, na verdade. Então, quem vai ser uma solução particular x,y,0? Vai ser RC sobre D, SC sobre D. O que eu vou fazer lá? Trocar o R por 1, o C por 125, o D por 1. Aqui, o S por menos 2, o C por 125 e o D por 1. E eu vou ter o seguinte. Então, a solução particular da equação estrela vai ser x,y,0 igual a RC sobre D, SC sobre D, que é a vírgula, separando o par ordenado. O R é 1, C 105, D 1. Troquei aqui os valores, o S é menos 2, C 125 e o D 1. Quanto que vai dar aqui? 125
e aqui vai dar menos 250. Pronto, então pessoal, o que a gente fez aqui foi achar que x0, y0, uma solução particular é x0 igual a 125, y0 igual a menos 250. Ou seja, se eu trocar o x por 125 e o y por menos 250, essa soma vai dar 125. Tá, pessoal, mas isso aqui não é uma solução do problema. Não tem nenhum problema nisso. Por quê? O que a gente fez aqui foi o seguinte. Eu verifiquei primeiro se tem solução essa equação de Diofantina, consegui ver que tem. Aí depois o que eu fiz? Eu busquei uma solução particular para a equação. Encontrei. Agora, essa solução resolve o meu problema? Não resolve. Mas então como é que eu vou resolver? A forma de resolver vai se dar no nosso próximo resultado, que diz o seguinte. Ele diz que se uma equação de Diofantina tem solução, você sabe como encontrar uma solução particular. E se você sabe tem uma solução particular na mão, existe uma fórmula geral para essa solução, que dá uma fórmula para o x e uma fórmula para o y. Ou seja, todas as possíveis soluções x e y vão ser dadas por duas formulazinhas que a gente vai ver no próximo resultado agora. Tá, pessoal? Então, achar uma solução particular, por mais que ela não resolva o seu problema, isso aqui resolve a equação estrela, mas não resolve o meu problema inicial lá no início do vídeo. Então, o que a gente vai ver agora no próximo vídeo vai ser o quê? Vamos, a partir de uma solução particular, vamos ver qual que é a fórmula possível para uma solução geral. A gente vai ver o seguinte, que se eu tenho uma solução particular, eu consigo obter uma fórmula para a solução geral, ou seja, uma fórmula para x e uma fórmula para y, e o que a gente vai ver é que todas as soluções possíveis são dadas para aquelas fórmulas. Ou seja, se eu conseguir verificar que uma equação de Diofantina tem solução, seja que o D divide C, eu já sei como achar uma solução particular, e se eu sei como achar uma solução particular, eu consigo achar a solução geral da equação de Diofantina usando duas formulazinhas que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Então eu vou parar por aqui agora, apagar isso aqui e a gente vai fazer então o próximo resultado aqui que dá todas as soluções possíveis. Tá certo? Só um minutinho.